Olá, aqui é o Fred Júnior. Se inscreva no meu canal no YouTube, deixe seu like, participa bastante aí. Eu quero o seu comentário. Aproveitar e fazer esse vídeo aqui no canal para falar dos últimos acontecimentos aí. A gente conferiu, né? A gente acompanhou. Depois da vitória do Palmeiras, a boa vitória sobre o Cuiabá, goleada, né? 5 gols aí o Palmeiras. Estevão, uma grande atuação, uma resposta importante e rápida. Depois de 2 eliminações, sendo a última o Botafogo na Libertadores. É claro, o assunto aí do momento nas redes sociais, né? Em manifestações de vários colegas, companheiros aí de longas jornadas esportivas, né, no jornalismo esportivo, em relação à resposta totalmente fora, desproporcional do técnico Abel Ferreira, a pergunta da Aline, repórter da Band News, né, e a gente lamenta muito a resposta do Abel, né, uma resposta... Ela perguntou uma coisa sobre o Mike, que voltou a sentir, ele respondeu uma outra totalmente diferente, de uma forma nada elegante, ainda mais para um time, né, onde tem a presidente Leila Pereira, onde ela pede sempre para a presença das mulheres nas coletivas, fez uma coletiva só para mulheres, né, fala muito em relação à pauta do feminismo, que é muito importante, as mulheres têm que ter cada vez mais espaço, igualdade, ou até mesmo ganhando mais salários que os homens, mostrando a sua competência, o seu valor, né? E a gente vê aí aquilo que eu venho falando faz tempo no canal, sobre a gestão Leila Pereira. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Até esse momento que eu gravei o vídeo, nenhuma manifestação oficial, que poderia ter acontecido já ontem, porque houve tempo para acontecer já ontem uma manifestação, até um pedido de desculpas, não dói para ninguém. E se tiver o pedido de desculpas também vamos falar a respeito. Mas o que a gente pode falar sobre esse assunto que a gente vê, não é só o caso do Palmeiras, mas o Palmeiras em especial eu posso falar muito bem, porque eu sou setorista do Palmeiras desde 2002. Fiquei na Jovem Pan como setorista até 2017, 15 anos ininterruptos. Até hoje eu sou o repórter que ficou mais tempo aí cobrindo o Palmeiras. Estou para ir ser ultrapassado e ótimo, não tem nenhum problema. Mas eu posso falar um pouco que eu já acompanhei muita coisa, né? Voltei a fazer aí no Esporte 9, voltei a fazer Palmeiras no meu canal, então eu posso falar bastante coisa a respeito da cobertura do Palmeiras. Infelizmente, o clube que mais se aproveitou no sentido de não ser democrático, justo com uma presidente jornalista, foi o Palmeiras. O Palmeiras na pandemia foi o que mais se aproveitou para fechar as portas para a imprensa, né? Há aberturas pontuais para apresentação de jogadores. Teve uma coletiva, que foi a coletiva do ano passado, de outubro, da Leila Pereira, que foi um desastre, apesar dela falar que foi bem, não foi bem. Mas fora isso, são questões pontuais. Onde também que o exercício do livre jornalismo não é feito, não é pautado. E o que me deixa mais triste é porque jornalistas, pessoas que já estiveram do nosso lado, estão agora do lado da assessoria de imprensa do Palmeiras, é claro, tem que defender os seus interesses e defender a camisa que trabalha, que é o Palmeiras, e a assessoria de imprensa, mas são partícipes de tentar impedir jornalistas de trabalhar, dessa forma truculenta de se lidar com a imprensa. E falando aqui antes, porque daqui a pouco vai vir mensagem, a gente sabe como funciona. A imprensa erra, e erra muito. No caso do Abel Ferreira, nós vimos diversos casos, né, lamentáveis sobre o Abel Ferreira, né? Xenofobia, de críticas desmedidas, né? Tudo isso nós vimos e lamentamos as atitudes. E agora eu estou vendo uma reação dos amigos, dos companheiros, em solidariedade à Aline, e isso é muito importante, e tem que se registrar mesmo, né, nossa solidariedade, que isso não aconteça mais, né? A gente torce para que isso não aconteça e que tenha um pedido de desculpas, no mínimo, né? Mas eu gostaria que todos nós, e você que está vendo agora, todos nós nos juntássemos, nós jornalistas, e lutássemos para mais espaço, para mais respeito ao trabalho da imprensa e do jornalismo. Ah, mas tem fulano de tal que fala isso. Normalmente o repórter esportivo, ele vai lá para fazer pergunta, ele não tem culpa às vezes da opinião alheia, da opinião do seu companheiro de trabalho, ele não pode pagar pela opinião dos outros. E é esse o grande erro da avaliação, não só dos clubes, mas também do torcedor. Ah, mas tem que ser isso mesmo, porque vocês detonam o time, vocês acabam com o Palmeiras. Isso eu ouvi diversas vezes. E o repórter não é o cara a tomar essa porrada. E ele acaba tomando porque ele coloca-se à frente, porque ele se põe a cara a tapa. Mas está errado, a avaliação está errada. E na assessoria de imprensa do Palmeiras, há repórteres, há gente que foram repórteres de grandes empresas.
e sabem disso, e contribuem, e ficam em silêncio, não falam nada, porque realmente é lamentável o que acontece. Não só esse caso de machismo que aconteceu por parte do Abel Ferreira, essa reação totalmente desmedida, não tem nada a ver com o que a Aline perguntou, mas são vários fatores que vêm acontecendo hoje na imprensa, na cobertura do Palmeiras no dia a dia, de uma presidente que se chama, que toda vez fala que é jornalista. Direcionamento a um canal só de informação, ou seja, não tem pluralidade, não tem uma democracia, ela só direciona a um canal. O Globo.com hoje é o canal oficial do Palmeiras. Anderson Barros não dá entrevista, deu confusão outro dia para reclamar. O Anderson Barros só falou Globo.com, e eu não estou falando para falar comigo, fale para os outros, faz uma entrevista para todo mundo poder fazer. Para todo mundo poder entrevistar. Ah, mas o Fred faz uma cobertura, entrevista o pessoal da oposição, proíbe o Fred de entrar. O Fred não pode mais participar das coletivas. Já tinha participado esse ano, e aí proibido depois. Porque eu fiz uma cobertura ouvindo os outros, ou porque eu critico a Leila Pereira, que faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Isso ela faz. E eu mostrei com provas que ela faz isso. Então, assim, não se pode ter críticas, não se pode falar nada, que a reação é desproporcional. E isso é muito ruim. Nós temos muita culpa, muitos erros. Eu acho que às vezes o Palmeiras abre. Eu acho que o Web Rádio tem que ter espaço, mas tem alguns canais que, infelizmente, isso é para todos os times. Há um exagero a partir do momento que a pergunta vem com o cara falando nós, ou seja, ele se engloba quando ele estivesse jogando, se estivesse participando, já não é jornalista. Ali não tem isenção nenhuma. Então ali acho que deveria separar. Ó, jornalistas aqui, canal de torcedor, canal do clube aqui. Tinha que ser desse jeito. Mas mais tempo, então já é limitado mesmo. Já vai uma pessoa só. Então, limitar mais, limitar menos, porque infelizmente está se colocando tudo no mesmo balaio, está uma confusão total, gente. Então isso está criando esse clima de bélico, de confronto. É nós contra eles. Isso que o Felipão fazia lá atrás já está ultrapassado isso. E continuam fazendo. O Abel está seguindo a linha do Felipão, nós contra eles. E isso não leva a nada. Pelo contrário, só há desgaste. E há exageros e há atitudes como essa, que aconteceu ontem na coletiva em Campinas. Então, esse é o erro. É a conduta. O Palmeiras precisaria melhorar muito a conduta. O Palmeiras, que eu falo, a direção atual, não o clube. Já vivemos momentos de muita abertura, de muita democracia, de muita participação de todo mundo podendo perguntar, sem restrição de nome de jornalistas. Esse pode, esse não pode, com as mais desculpas esparrafadas que tem. Né? E eu queria ver essa movimentação de todos da imprensa para que lutassem para mais espaço. Não só em rede social, em solidariedade à Aline Flanelli, que merece aí, Flanelli, que merece, tem que ter a solidariedade a ela. Mas tem que ter a solidariedade ao nosso emprego, ao nosso trabalho. Isso não existe. Isso não existe. Outros casos estão acontecendo, jornalistas sendo impedidos de entrar na academia de futebol para trabalhar. E ninguém fala nada. Né? Cerceamento de trabalho, ninguém fala nada. Casos da Lili Nascimento, foi assaltada na frente da academia de futebol, morreu o assunto, já ninguém mais fala mais nada. E a gente não se juntou, naquele momento tinha que se juntar e proibir a gente ficar lá fora, correndo o risco de um assalto, de uma coisa que pode acontecer muito pior do que só um assalto. Então, assim, falta isso a nós. Nós brigamos muito de falar na rede social, mas na prática nós somos desunidos. Nós somos desunidos. Nós não somos unidos. E estão fechando a porta na nossa cara e a gente não está fazendo nada. O caso da Aline é mais um caso que vai movimentar, mas depois vai ser esquecido. Essa era a hora da gente se juntar e pedir melhores condições, mais espaço, que se falem mais com a gente, não que fechem tudo. E não é só o Palmeiras, os outros clubes também se aproveitaram da pandemia, mas o Palmeiras foi um dos principais, que tem uma presidente que toda vez fala que é jornalista, e que deveria ser contra isso. Ela deveria ter uma gestão aberta, democrática, e não do jeito que ela faz. E se você vai contra ela, você é punido não é ir contra, se você faz uma crítica, se você entrevista gente que a critica, ela faz, entre aspas, ela resolve, né, proibir aquele que faz o trabalho que tem o correto jornalismo, ouvir todas as partes. E para deixar bem claro, eu a convidei aí, tá, o Oliveira, assessor dela, sabe, eu a convidei, disse que tem 81 convites que não pode, uma live, uma entrevista comigo. Não tem problema, mas porque ela não vai falar comigo, eu não vou falar com os outros? Pelo contrário, eu vou falar com quem quer falar comigo. Então é isso, gente. Então, a questão não pode ser só pontual. Vamos juntar para todo mundo para melhorar isso.
Eu falo, repórter esportivo é uma espécie em extinção no jornalismo. Repórter esportivo é uma espécie em extinção. É uma função em extinção. A gente precisa fazer alguma coisa agora. Se juntar. Ah, a CESP perdeu força, mas perdeu força porque a gente não é unido. Perdeu força porque ninguém se interessou em ir lá na CESP. A CESP tem seus defeitos, tem suas falhas? Claro que tem, como associação. Mas o associado também tem defeito. Só pensa na CESP para renovar a carteirinha. Alguém já foi lá na CESP procurar, pô, o que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Alguém já foi lá? É fácil criticar e não ajudar. Então é esse o momento de ter uma união e se fazer algo de diferente a favor do nosso trabalho. Não é revanchismo ou vingança. É luta por espaço, luta por trabalho. Vamos fazer isso. Cadê vocês para fazerem isso? Eu faço muito menos jogos. Eu não deveria nem poderia nem estar fazendo vídeo, ficar quietinho aqui e nem me aproveitar disso. De tentar juntar as pessoas. A última grande oportunidade nós fizemos em 2010. Quando colocamos os narizes de palhaço, quando o Felipão chamou o Rafael Braz de palhaço. A gente colocou num jogo Palmeiras e Goiás. Tá aí, ó, pra vocês verem, a gente colocou o nariz de palhaço. Palmeiras e Goiás. O Campeonato Brasileiro foi na Arena Barueri. Nós colocamos a última vez da grande união da imprensa e que melhorou. A partir dali, a gente depois teve reuniões com o Felipão para melhorar a relação. Porque o Felipão fazia isso do nós contra eles. Aí chamou de palhaço, aí a torcida, claro, vai contra a imprensa. A gente entende, faz parte. Tem muita gente defendendo o Abel agora, dos palmeirenses, criticando o jornalismo, porque a gente também deixou motivos para ser criticado também. Então, falta isso para nós. Eu queria de novo uma cena como essa de 2010, as pessoas unidas lutando por espaço, defendendo seus amigos, defendendo seus colegas, seus companheiros de trabalho. Porque hoje foi a Aline, amanhã pode ser outra repórter, pode ser um outro repórter com uma outra grosseria ou com uma proibição de entrada em treino. E cadê a união? Cadê lutando por todos? Né? Eu acho que o Aline tem que se pontuar, e tem que se falar e tem que se aguardar uma desculpa, pelo menos algo que aconteça. Mas vamos lembrar os outros casos. E tem diversos casos que vêm acontecendo. Assalto, agressão, ofensa, intimidação, cerceamento de trabalho, escolhas, vou falar para isso, que faz parte, mas você sabe que é escolha. E vai do repórter aceitar ou não, vai da empresa aceitar ou não. Faz parte do jogo. Mas é isso que está acontecendo. E um outro detalhe que eu falo em relação ao Palmeiras, e que eu lamento muito por estar tanto tempo, conheci tanta gente lá, e que sempre me tratou muito bem. Eu tenho que enaltecer isso. Tem muita gente boa que sempre trata bem as pessoas no Palmeiras. Mas esse caso aqui, ó, que eu não vi a repercussão que teve agora com a Aline, eu não vi essa repercussão. Veja essa imagem aqui, ó. Veja essa imagem. Eu não vi uma repercussão sobre isso. Eu, Fred, não vi. Só vi um comentário da Joana de Assis num post referente a essa página aí, que vai mostrar esse vídeo, ó. Olha o vídeo aí, ó. Vocês estão vendo esse vídeo? Esse de branco, que tá mexendo com câmera, mexendo no fone, mexendo na câmera que é caríssima, chama-se Eduardo. Ele é do marketing no Palmeiras. O que tá fazendo o cara do marketing no Palmeiras com um leão de chácara? Alguém falou alguma coisa? Jogo Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque. Alguém falou alguma coisa? Alguém foi defender o cinegrafista? Alguém fez uma movimentação nas redes sociais a favor do cinegrafista que foi agredido e quase teve seu equipamento quebrado? Alguém falou alguma coisa? Eu não vi esse movimento, por isso que eu falo, a gente perde oportunidades de a gente se movimentar e se mobilizar. E atrás, vocês viram um cara de terno andando aí atrás, passando por essa cena? É o delegado, César Saad, o delegado de polícia. O cara tá vendo, o cara tá sendo puxado, retirado, ele passou como se não fosse nada. O delegado César Saad é responsável pelas violências aí no estádio, os crimes que acontecem no estádio, ele é responsável. Foi nos olhos dele. E ele não fez nada. Nada. O delegado não fez nada, gente. Nem para separar. Não é para prender ninguém, mas nem uma atitude de paz ele teve. Passou como se não fosse nada. Dá licença, está me atrapalhando aqui. O delegado César Saad, né, delegado?
Saad, que me decepcionou muito, né, inclusive, né? É, 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 ele, inclusive, já tirou foto com a Leila Pereira, já foi na Academia de Futebol, frequenta sempre, né? Já esteve no camarote da presidente, já esteve no estádio, né, delegado Saad? O senhor sabe, né, que o senhor... O senhor falou comigo numa sexta, foi no Palmeiras numa segunda, na terça o assunto, o senhor mudou. O senhor mudou, o senhor ia confirmar uma informação que eu recebi, o senhor na terça já mudou de ideia. Porque foi conversar com o Palmeiras, né? E o Palmeiras sabe o assunto que eu tenho, né? E que depois vieram me procurar para falar que não é verdade, sem eu ter publicado. Já vieram me procurar, sem eu ter publicado. Por que será, né? Mas é isso. Aí o delegado passou por. Nem reagiu, não fez nada. E esse é o cara do marketing. O marketing está preocupado em patrocínio do Palmeiras, a camisa do Palmeiras, né? Em gerar receita pro Palmeiras. O cara tá preocupado com a câmera. Puxar a câmera do cara. Olha isso, a truculência, cara. O cara faz parte do marketing do Palmeiras. Comunicação, cara. Mesma coisa aconteceu lá o Fernando Galupo com o Sabino, o zagueiro. O Sabino não tinha que ter agredido o Fernando Galupo, mas o que o Galupo tem que falar alguma coisa pro jogador? Ah, mas ele tinha credencial, tinha que falar. Não tem que falar nada, a função dele é da imprensa, não é ficar falando com o jogador de São Paulo. É com o jogador do Palmeiras que ele tem que falar. Então as coisas estão tudo desvirtuadas, gente. Tá tudo fora do normal. As regras não estão sendo cumpridas. E tá tudo. E aí sempre a gente tem o passapano, a justificativa. Pô, não tinha, tá errado, Eduardo, de fazer isso com o cinegrafista. E ninguém falou nada dos nossos companheiros. O cinegrafista tá sempre em todos os jogos, trabalha com futebol faz tempo. Ninguém falou nada. Só veio a reação do Joana de Assis, lamentando que ele foi agredido. Né, o formigão. O Fernando Galupo não tinha como assessor de imprensa, não tem que ficar falando com o jogador de São Paulo. Tá errado. Ah, mas o jogador de São Paulo não tinha. Claro, não tinha que ter agredido, é óbvio. Uma ação não gera. Não tem, uma coisa não justifica a outra. Mas o cara não tinha que fazer isso. A função não é essa, o assessor de imprensa. Você vê como tá, o negócio está totalmente fora do normal. As funções estão totalmente erradas. É isso, cara. Então é uma coisa vai juntando a outra e fica esse clima. Imprensa versus Palmeiras, imprensa versus comissão técnica, imprensa versus diretoria. E não é isso. Não é isso. E eu lamento muito que a presidente Leila Pereira, que tanto luta para ter mais mulheres e reclama todas as coletivas, fique quieta. Fique quieta. E ela é jornalista, adora falar que é jornalista, nunca fez nada de melhor pro jornalismo. Nunca. Ela não foi uma presidente, está sendo uma presidente que nunca fez nada para melhorar a relação com a imprensa. Não fez nada para melhorar a relação. Pelo contrário, só piorar. Só piorar. É uma pena. O último que fez alguma coisa para a imprensa foi o Paulo Nobre, na reforma na Academia de Futebol, para dar mais condições de trabalho para a imprensa. Porque o Gagliotti também teve chance. E eu falei com o Gagliotti em 2017. Almoçamos juntos. Eu conversei com o Gagliotti, que ele poderia ser o presidente que voltasse a abrir para a imprensa. Não todos os dias, eu sei que mudou. Mas um treino ou outro, não ia acontecer nada de errado. Até pra gente não ter que ouvir do Abel, que a gente não acompanha treino. A gente não acompanha treino por causa dele. Porque eu tenho aqui. Quando a gente questiona por que não treino, pelo menos um seja aberto, porque a comissão técnica do Abel não quer, porque o Abel não quer. Então a gente leva uma pancada de uma coisa que ele não quer. Então é isso. Então eu espero, lamento muito o que aconteceu, né? E espero que algo seja, uma providência seja tomada em relação a isso, né? E que a relação melhore. Eu espero e que a gente aproveite para melhorar o nosso trabalho. Mobilizar só em rede social não adianta. A gente tem que se mobilizar verdadeiramente, se juntando, conversando para melhorar. Só que hoje a gente tem já era ruim quando eu era um repórter mais ativamente, já era desunido. Hoje então está mais desunido ainda. Eu vejo assim, não se respeita histórias, biografias, uma falta de respeito. Muita gente aparecendo aí acha que sabe tudo, não sabe na missa metade. Esses que estão aí sedentos para mostrar serviço, por que não se unem para melhorar a nossa função? Então aproveito, já juntei e falei todas as coisas. Tá legal? E aproveitando, né, no jogo de Campinas, né, que o Palmeiras conseguiu aí a vitória, o Abel elogiou inclusive o gramado do Brigo de Ouro, né? Gostou da relação com a torcida, que a torcida recebeu bem o Palmeiras, e realmente
Os palmeirenses do interior, tem muita gente, né? Eu já fiz muito jogo interior, como tem palmeirense, né? No Brasil inteiro é óbvio, no interior de São Paulo em especial, e ter a chance de ver o seu clube jogar, com certeza foi especial nessa goleada 5-0. E só um detalhe, né? Não teve a facial, a venda de ingressos, e teve na sexta-feira, o pessoal já conseguia imprimir o QR Code aí, hein? Já conseguiu, ó, comprar ingresso, tá aí, ó. Comprou o ingresso e conseguiu imprimir o QR Code normalmente, na sexta, normalmente é liberado 3 horas antes. Depois corrigiram isso. Mas, até uma coincidência, o que teve de cambismo para esse jogo Palmeiras e Guarani não foi brincadeira. Teve muito cambismo. Teve. E claro que vão justificar que não teve a facial. Só que mesmo com a facial, os cambistas continuam trabalhando. Diminuíram a quantidade, diminuíram os cambistas, diminuíram. Só que continua acontecendo, mesmo com o facial. Certo? Então, ó, eu quero a sua opinião. Escreva aí a sua opinião, o que você acha de tudo isso. Se inscreva no canal, participa, tá legal? Essa é uma opinião de alguém que já está faz tempo, acompanhou. Você pode não concordar, faz parte, mas com elegância você pode discordar e escrever aí. Xingou, já vou apagar, não vou nem ter o trabalho de responder, tá? Quer responder aqui com educação, será bem-vindo, tá bom? E se você quiser, com mais informações, teremos aí matérias especiais, não só envolvendo Palmeiras, mas envolvendo outros esportes. Uma matéria importante vai sair essa semana. Se inscreva, deixe seu like, manda mensagem, participa bastante, tá legal? Tô esperando você. Já aproveitando, qualquer um manda mensagem, quem viu até o final, beleza. Tá vendo que eu tô já complementando, porque saiu a 1h20. Saiu desse domingo uma postagem do Abel Ferreira em conjunto com o Palmeiras, o Abel explicando, inclusive, que já tinha conversado ontem com a repórter Aline Fanelli. Então eu vou ler aqui rapidinho o comunicado que está aí para vocês verem, vocês já devem ter lido, mas vale a pena ler. Após o jogo de ontem, ainda no ônibus que nos trouxe de volta a São Paulo, eu telefonei para a repórter Aline Fanelli, a fim de lhe dizer que não tive de forma alguma a intenção de lhe causar qualquer constrangimento. Utilizei a pergunta da referida profissional para transmitir uma mensagem que já estava na minha cabeça e me dar conta de que naquele contexto a declaração poderia gerar uma interpretação diferente ou soar hostil. Quando considero uma entrevista coletiva, entendo que não estou respondendo diretamente à repórter, ou o repórter que me faz a pergunta, mas sim a todos os presentes na conferência e também aos nossos atletas e torcedores e a todos aqueles que acompanham por diferentes veículos de comunicação. Tanto é verdade que nessa mesma resposta eu utilizo o pronome vocês no plural em vez de você. Lembro que, também na entrevista de ontem, expressei a minha admiração pela presidente Leila Pereira e o orgulho que sinto por ser liderado por uma mulher. Reconheço, contudo, que fui infeliz em minha resposta, por esse motivo fiz questão de procurar a Aline para me retratar e esclarecer o que considero ter sido um mal entendido. Assinado Abel Ferreira. Então, todo mundo cobrando um pedido de desculpas, aí um pedido do Palmeiras, e já tinha sido feito ontem. E aí eu vou falar uma coisa, aí é a opinião do Fred Júnior. Errou a Aline não ter avisado as pessoas que estão aí se movimentando e exigindo desculpas do Abel e do Palmeiras, ela não ter falado. Ela pode não ter gostado, ter se sentido ofendida, e faz parte, não ter aceito desculpas, ou aceitou e ficou chateada. Ou está chateada pelo que aconteceu. É do jogo, mas ela deveria então, sabendo da reação como está aí nas redes sociais, sabendo que a Band News, a sua empresa, emitiu um comunicado, sabendo que outras emissoras da própria Band também emitiam um comunicado, sabendo de tudo isso, que as empresas já estavam do seu lado, ela deveria ter avisado que ele já tinha pedido desculpas. É isso. Aí é o erro. Aí é o que eu falo, que vale muito do que eu falei na minha manifestação no vídeo. Um outro detalhe. A assessoria de imprensa do Palmeiras, ao invés de se incomodar de ser cúmplices, né, partícipes, de proibir jornalistas, por que não orientam o Abel Ferreira quando ele quiser mandar algum recado? Porque sabe o que acontece, gente? Eu vou explicar. O Abel, quando está dando a coletiva da eliminação para o Botafogo, ele não sabe as reações do que estão falando, do que estão criticando, e com certeza ele viu depois e ficou incomodado com as reações que foram críticas feitas para a eliminação contra o Botafogo. Ele anotou tudo, estava muito claro que estava tudo anotado ali, e ele estava respondendo o que estava escrito, e não do que estava sendo perguntado. Eu não estou passando pano pro Abel, não. Foi infeliz na resposta. Tinha nada a ver a pergunta do que ele respondeu. O que ele tem que fazer, o que a assessoria de imprensa tem que fazer que não faz. Né? Até porque manda a escalação com não na ordem, nome no diminutivo, não faz o serviço. O simples não faz. O que a assessoria de imprensa do Palmeiras deve fazer? Abel, você vai responder sobre ainda o jogo contra o Botafogo? Então, antes da gente abrir pergunta para os repórteres, fala já. Então aí ele daria as respostas do que o incomodou na repercussão da eliminação do Botafogo e depois abria para fazer perguntas sobre o jogo.
ou sobre o que ele quis falar. Ou ele responde as perguntas do jogo sobre o Cuiabá e ao final abre-se para ele, ó, eu vou falar, não vou responder nenhuma pergunta sobre o que eu vi, a repercussão do jogo contra o Botafogo. E aí ele tem a chance de falar. E não teria dado essa confusão, mas não há uma orientação profissional. Não tem essa preocupação. A assessoria não está preocupada com isso. Porque está cômodo agora. Para a assessoria da empresa Palmeiras que não tem treino no dia a dia, ficou muito fácil. Então, ao invés de se preocupar em ficar proibindo, em direcionar respostas, informações, se preocupe em fazer esse trabalho. Se você tivesse feito isso, essa confusão não tinha acontecido. Tá? Se você tivesse feito isso, não tinha acontecido. Esse foi o grande erro de vocês. E agora, minha opinião, opinião do Fred. A repórter deveria ter falado ontem à noite nas redes sociais, porque ela tem acesso, ela sabe que estava repercutindo, ela sabe que as pessoas iam reagir, e ela viu a reação. Mesmo que ela não soubesse, vendo a reação, ela se manifestou, dizendo que está concentrada para o jogo de hoje do São Paulo. Ela deveria ter falado. O Abel entrou em contato comigo e me pediu desculpas. Porque muita gente está cobrando aí respostas e ele já tinha falado. Ou se não, se ele não falou, ela falou, mas ele não ligou para mim, ligou para outra pessoa, então que não fui eu. Porque parece que um tá falando uma coisa, outro tá falando outra coisa. Então faltou ela ter colocado isso. Pronto. Essa é a minha opinião. Eu acho que, pô, a gente é a área de comunicação, a gente trabalha com comunicação. A gente também tem que ajudar nisso, né? Tá errado, a resposta foi errada, machista, errou, ok. Ele se comunicou com ela deveria ter falado. Ela deveria ter falado. Ele entrou em contato comigo e conversou comigo a respeito. Sabendo da reação, o que o Abel fala, as reações são grandes nas redes sociais. Todo mundo sabe disso. Ninguém é bobinho, ninguém começou ontem não. Então faltou isso, falar que ele já tinha entrado em contato. Ponto. O que aconteceu não pode acontecer, vírgula. Lamento muito que isso aconteceu. Solidariedade, que isso não se repita, vírgula. O Palmeiras está fazendo dessa maneira, a gestão da jornalista Leila Pereira é uma gestão que não melhorou a relação com a imprensa, ela só piorou, e o exemplo eu coloquei aí, e eu também sou um dos exemplos que eu não posso entrar em coletivo do Palmeiras, e veja a reação aí do marketing do Palmeiras para cima de um cinegrafista. Então é isso, são os fatos, vamos pontuar bem, para deixar bem claro, eu quando tenho que elogiar, eu vou elogiar, quando tenho que criticar, tenho que fazer meia culpa, quando eu erro também tenho que falar, então tá tudo aí, beleza? Um abraço a todos. Já tem a continuidade do vídeo, então tá aí na sequência já. Acabei de editar, saiu a resposta do Abel, já avisando que já tinha falado ontem, e eu tô aqui falando e colocando a minha opinião a respeito. Valeu, gente. Um abraço a todos. Se inscreva, deixe seu like aí no canal.